Olá! Você já se questionou quanto tempo durou o período conhecido na história por Idade Média? Será que ele é dividido em fases ou não? Será que a gente tem um preconceito relacionado a este período? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer todas essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar a série Vikings, produzida pelo History. Vamos lá? Bom, pessoal, como de praxe aqui no canal, antes de iniciar algum assunto, eu relembro de alguns vídeos onde eu falo de alguns temas específicos. Como esse é o primeiro vídeo onde eu falo sobre a Idade Média, eu gostaria de relembrar vocês que eu tenho uma playlist onde eu explico tudo como foi, como se desenvolveu Roma. Todos esses vídeos trazem informações interessantes que ajudarão no entendimento do que foi a Idade Média, tá? Vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assistir a playlist que eu falo sobre Roma antes de iniciar o conteúdo sobre Idade Média, é só clicar no cardzinho que aparece aqui na tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist, tá bom? Agora, a gente vai começar a falar da Idade Média propriamente dita. A Idade Média é um período bem longo, tá? Mas a gente não pode datar o início e o fim deste período. Aliás, quase de nenhum período a gente consegue datar exatamente quando teve início e quando teve seu fim. Porque a história é marcada por processos e não fatos. A maioria das coisas, né? Por exemplo, a gente percebeu que em Roma houveram diversos processos que causaram o enfraquecimento do imperador e, consequentemente, o fim daquele império romano e trazendo transformações políticas, econômicas, culturais e sociais com o advento do cristianismo. Então, foi um processo que causou o fim do Império Romano. A gente não pode datar quando que foi isso, né? Que dia falou, hoje não tem mais Império Romano. Não tem como a gente dizer isso, né? A Idade Média é a mesma coisa, ela é bem longa, então a gente não consegue dizer quando foi o início, quando foi o fim. Alguns fatos da história é importante a gente saber a datação. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Mas para que ocorresse essa descoberta, houve um grande processo na Europa que causou transformações profundas que ocasionaram as grandes navegações que chegaram no Brasil, né? Então, na história, a gente tem que se apegar mais aos processos do que às datações. Obviamente, como eu disse, tem algumas datas que a gente tem que memorizar, ok? Bom, os processos trazem transformações profundas na humanidade. E esses processos podem ser de longo ou curto prazo. Pode ser alguma coisa corriqueira ou algo que demorou muito tempo para acontecer. Como foi o processo do cristianismo, que surgiu numa comunidade pequena e com o tempo foi crescendo até se tornar o que foi ali no final do Império Romano e na Alta Idade Média, tá bom? Os processos históricos que marcam os períodos, né, esses processos que marcam as transformações históricas, como por exemplo, o fim do Império Romano e o início da Idade Média, o fim da Era Clássica e o início da Idade Média, são marcados por transformações políticas, econômicas, culturais e sociais, tá? Quando há a transformação nesses pilares, há uma mudança de temporalidade dentro da história, ok? Como vamos pegar outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor. A pré-história é marcada pela falta de escrita. E quando surge a escrita, surge um novo período que é a Antiguidade Clássica. Então, há essa transformação, né? Porque a escrita muda toda a percepção de política, economia, cultura e sociedade, né? Então, por isso que marca essa transição de períodos, ok? Bom, pessoalzinho, esse conjunto de características marcantes que retrata o período conhecido como Idade Média tem a duração aproximadamente de 1 milênio. 1000 anos, tá? É aproximada, assim, os historiadores acreditam que é uma periodização aproximada, tá? Por ser um período muito longo, houve a necessidade de dividir em fases, tá? Para melhor estudar essas características e essas transformações que ocorreram neste período, ok? Bom, a primeira fase é a primeira Idade Média ou Antiguidade Tardia, né? Ainda viu o predomínio romano e é o surgimento ali do cristianismo que vai trazendo essas transformações que resultaram no que foi conhecido a Idade Média como um todo, tá? Já falamos sobre esse período lá na playlist de Roma, tá?
A segunda é a Alta Idade Média, que vai aproximadamente do século 8 ao 10. Do século 8 ao 10, tá? Que é marcado pela legitimação do poder da igreja, o estabelecimento de uma unidade política com Carlos Magno, né, como rei imperador, e a legitimação da dinastia carolíngia, a única herdeira do Império Romano. Também já falamos sobre isso, não com nomes direitinho assim, mas já deu para entender na playlist de Roma que com o advento do cristianismo e o aumento de seguidores dessa nova religião, houve a necessidade de tornar essa religião estatal, né, uma religião única dentro do império, e aí eles vão ganhando poder e vão legitimando o interesse e o poder dos novos imperadores que viriam surgindo. Ainda na Alta Idade Média é marcada muito pela recuperação econômica do Império Romano, né, que a gente ainda está falando de Império Romano, o aumento demográfico, já que o cristianismo atrai mais seguidores e, consequentemente, mais território, e também a diminuição do território, onde a predominância é de pagãos, né, daqueles que não seguem o cristianismo. Também neste período é marcado o fim do Estado carolíngio, né, e uma nova onda de invasões, dentre elas dos muçulmanos e dos vikings, né? A série Vikings retrata muito bem isso, quando os vikings, eu acho que a primeira temporada é bem emblemática nesse sentido, que mostra o interesse dos vikings em estar conhecendo novas regiões, novas terras, conquistando territórios também, mas principalmente roubando a riqueza desses territórios. É bem o interesse, saquear e levar riqueza ali para a região onde eles viviam, ali mais nórdica, né? Mais no norte ali da Europa, tá? A terceira fase, me desculpa, é a Idade Média Central, que é o foco dos estudos da Idade Média, que retrata principalmente o que foi o feudalismo, a expansão territorial e populacional cristã, que foi aumentando, tá? As cruzadas, produção cultural e a fase mais rica para a gente analisar mais coisas sobre a Idade Média, tá bom? E a última fase, a quarta e a última fase, é a Baixa Idade Média, que é marcada, que a gente também vai falar muito sobre ela, tá? Que é marcada pela crise do feudalismo, a expansão demográfica, econômica e territorial, descobrimentos dos italianos ali pelo mar Mediterrâneo, ali no norte da África e tudo mais, renascimento, o surgimento do protestantismo e também a instauração do absolutismo. Bom, pessoal, um ponto muito importante e interessante que eu tenho que falar sobre a Idade Média é que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para este período. Por quê? Foi introjetado na gente, durante muito tempo, um olhar de preconceito com relação a este período, dizendo que é um período de atrasos tecnológicos, científicos, culturais, políticos, mas será que realmente foi dessa forma, né? Até falavam, que aquilo é a idade das trevas, né? Enfim, mas será que realmente foi dessa forma? Bom, pra gente entender um pouquinho isso aí, vamos pegar a série Vikings. Antes de eu falar sobre a série Vikings, acho muito importante ressaltar que ela é uma obra de ficção, embora utilize de personagens históricos que realmente viveram, como por exemplo o Ragnar, né? Ragnar é um personagem histórico, ele realmente viveu. Alguma dos feitos retratados ali na série realmente aconteceram, porém nem tudo que apresenta ali é uma verdade absoluta. A gente tem que lembrar que os diretores, os autores, tem a liberdade de criar algo atrativo para o telespectador. Então, muitas das coisas ali foi romantizada, tá bom? Mas, enfim, nas primeiras cenas, mostra o interesse do Ragnar de desbravar o oeste, de navegar para o oeste, né? Que era uma região que até então os vikings, os nórdicos, não tinham conhecimento do que iriam encontrar. Então, eles não tinham conhecimento do que tinha ali, né? E aí Ragnar apresenta pro Rolo, que é seu irmão. Rolo também é um personagem histórico que realmente existiu, porém ele não era irmão de Ragnar na vida real, né, assim. Mas na série eles são irmãos. A Pedra do Sol. Bom, essa Pedra do Sol é uma espécie de bússola que utiliza o Sol para localizar ali eles dentro do mar, né. Eles utilizam o Sol do meio-dia, enfim. Eles mais ou menos se localizam com essa Pedra do Sol. Eu não posso dizer realmente como ela funciona, porque eu não tenho conhecimento de como ela realmente funciona, tá bom? Mas eu acredito que se pesquisar aí na internet, vocês conseguem entender melhor o funcionamento dela, tá?
Essa cena mostra que existia um desenvolvimento tecnológico aí no período, não é mesmo? Porque o Ragnar traz essa pedra de outros lugares ali para a região de Kattegat, que é onde os vikings viviam. Então estava rolando ali na Europa um desenvolvimento tecnológico e vai passando para outras comunidades, outras sociedades e tudo mais, né? Esse preconceito está relacionado de não ter esse desenvolvimento tecnológico, cultural, enfim, de todas essas características importantes que a gente defende que tem que haver, desenvolvimento científico e tudo mais. Esse preconceito está relacionado à comparação que se faz com a Antiguidade Clássica, ali onde prevalecia ainda o Império Romano, com a Idade Média, né? O que é diferente da Idade Média para este período é que ela é marcada fortemente pelo controle da igreja em todos os campos da sociedade. Isso inclui o desenvolvimento cultural, científico, tecnológico, político, enfim. A igreja controla tudo, então tudo que se desenvolve neste período, ali nas comunidades cristãs, estão relacionadas para questões religiosas. Então a arte vai ser desenvolvida para enaltecer o cristianismo. A ciência vai ser desenvolvida para enaltecer o cristianismo. A tecnologia, a mesma coisa. Esse preconceito a gente tem que acabar. Então houve sim um desenvolvimento tecnológico, científico, cultural em todos os campos da sociedade. Porém, por ter um forte controle da igreja, é tudo relacionado às questões religiosas. E por isso que a gente não pode dizer que é a Idade das Trevas, fazendo uma alusão à falta de desenvolvimento cultural, tecnológico e científico, tá? É porque é diferente do que nós estamos acostumados, ok? Bom, a primeira viagem do Ragnar mostra muito bem que há esse desenvolvimento tecnológico em sociedades cristãs, né? Quando eles chegam ali no primeiro lugar da Inglaterra, eles se deparam com um monastério, eu acredito que seja um monastério, onde monges estão ali escrevendo suas obras, né? Copiando suas obras, praticando artes e tudo mais. Mostrando aí esse desenvolvimento cultural dentro da Idade Média, né? Dentro ali dessa sociedade cristã que estava na Idade Média, né? Que estava no período da Idade Média. Bom, pessoal, eu vou voltar a falar da Idade Média. É um período muito rico em características. A gente vai usar diversos filmes como Valente, As Cruzadas, Coração de Cavaleiro, Shakespeare Apaixonado. Vários filmes vão vir aí. Séries também como Vikings, The Last Kingdom. Várias séries interessantes também que abordam essa temática da Idade Média. No vídeo de hoje eu utilizei esse livro aqui, A Idade Média, O Nascimento do Ocidente, do Hilário Franco Jr. Vou deixar a bibliografia dele na descrição do vídeo. Junto com ele eu vou deixar o trailer da série Vikings. Tá disponível na Netflix para quem tem acesso, mas é muito fácil encontrar em outras plataformas também, tá? E vou deixar também o link da playlist de Roma, já que remete, a gente tem que entender muito bem Roma para entender esse início aí da Idade Média, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você vai me ajudar a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho para você continuar acompanhando as novidades que eu vou estar postando. Lembrando que eu posto vídeos de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. Aos sábados eu posto vídeos relacionados a atualidades. Tem também o meu TikTok, onde eu tô postando vídeos de 60 segundos que ajudam na memorização do conteúdo. Todo dia tem vídeo lá, tá, gente? Vou deixar todas essas informações, o arroba do meu TikTok, eu não sei se é arroba que fala, mas eu vou deixar tudo ali na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo!